Olá, amigos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Pão Nosso, abordando algumas questões emocionais e espirituais das nossas dificuldades, ou que refletem as nossas dificuldades no campo físico. E a gente vai estudando o Pão Nosso porque a gente vai trazendo os capítulos de conformidade com as observações de Emmanuel nesta área, ok? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 85, que se chama E o Adúltero. Vamos lá. E, pondo-o no meio, disseram-lhe, ou aliás, pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. João, capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora apresentado pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolherá o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que a ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Então, olha só, e o adúltero é o capítulo 8, versículo 4, quando Jesus vai falar da mulher, quando João vai trazer para nós sobre a mulher adúltera. E aí, os fariseus e os escribas, eles chegam para Jesus e falam com ele. A lei manda, essa mulher foi pega em pleno adultério. A lei pede para que ela seja, a lei manda que ela seja apedrejada. E tu, que dizes? O que é interessante que nesse episódio, quando eles questionam Jesus, Jesus tinha acabado de vir de uma noite de orações. E aí a gente lembra da oração e da vigilância. A gente lembra da própria colocação de Jesus, orai, pois, porque não sabeis que hora virá o vosso Senhor. E naquele momento, Jesus estava vindo do seu movimento de oração, do seu movimento de contato com Deus. E veja, se Jesus andava o tempo todo em sintonia com Deus, nenhum de nós podemos dispensar o auxílio da prece.
Muitas vezes a pessoa se acha dispensada. Ah, não, eu já não rezo não, porque eu já penso positivo. A gente que não tem pensamento total voltado para o positivismo, a gente que não tem o pensamento o tempo todo focado nas situações saudáveis, que dirá Jesus que ficava o tempo todo focado, ele não se dispensou da prece, por que a gente vai se dispensar? Principalmente, olha o teste, ele que vivia dando lições de amor aos inimigos, vivenciando o amor ao próximo trazido por Moisés, ele foi questionado pelos escribas sobre aquela mulher, pega em pleno adultério. O que é mais interessante ainda, isso antes de nós entrarmos no título, que o título é E o Adúltero. A mulher, Amélia Rodrigues coloca para nós que essa mulher foi pega em adultério, mas numa movimentação, como se fosse para nós hoje a movimentação carnavalesca. Ou seja, momento em que os outros também estavam envolvidos com os excessos. Mas eles tiram essa mulher do movimento e colocam essa atribuição de culpabilizá-la de alguma forma e querendo ver como Jesus iria sair dessa. Mas olha a pergunta de Emmanuel. Se ela foi pega em pleno adultério, e o adúltero? E aí eu fui lá no dicionário. Do latim, adúltero significa adulterium, de adultério, que é a prática da infidelidade, só que naquela época falava-se a prática da infidelidade conjugal. Esse termo, ele foi sendo mantido, mas as suas definições foram ampliadas. Então o dicionário coloca para nós, é a prática da infidelidade conjugal e com o tempo o termo se estendeu no sentido de fraudar, trair, falsificar. Então a gente vê que o termo adultério, ele ganhou uma expressão muito mais ampla. O que significa que muitas pessoas, ou quase todas, ou a sua maioria, estão envolvidas com adultério. E eu não estou mais fazendo referência ao adultério conjugal. Agora nós estamos fazendo referência ao adultério no seu sentido lato, no seu sentido amplo. Por quê? Porque se hoje a palavra traz para a gente, para além da definição da questão conjugal, se ela traz o movimento da traição, se ela traz o movimento da falsificação, o movimento da deslealdade, imagina como estão as nossas relações. E se você trouxer para a relação mais próxima, a relação do seu lar, a relação do seu conjugal, da sua família, a relação do seu ambiente de trabalho, se ali existe traição, mentiras, falsidades, ali já tem adultério. Se você fez um comprometimento no relacionamento de namoro e você já não cumpre essa questão no conjugal, no que diz respeito às pequenas mentiras que vão aparecendo, aquilo é uma falsidade. Falsidade é o sinônimo dessa ampliação do adultério. Então, quando a gente fala na palavra adultério, a gente sempre pensa na questão sexual. E aí, a própria convenção social já está trazendo para nós um novo entendimento, com a expansão do termo. Então, muita gente vai se envolvendo com os movimentos de adulterações, só que é uma adulteração ampla, para além daquela que já existe muitas vezes no seu relacionamento conjugal. Aí vem o Emmanuel trazendo para nós a pergunta, e o adúltero? Então vamos discutir a passagem. Colocando esta mulher ali no meio, disseram os fariseus, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E aí vamos ao comentário de Emmanuel. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas. Referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes,
sem enxergá-lo em si mesmo. Então, quando Jesus lá atrás falou que muitas vezes a gente observa o cisco no olho do outro e não observamos o poste no nosso olho, olha aqui o movimento. Aquela mulher foi pega em pleno adultério, ou em pleno ato, adulterando. Pois a pergunta do Emmanuel é, com quem que ela estava adulterando? Eles estavam vendo nela um engano, mas eles não viram nenhum engano em si mesmos. Eles continuaram avaliando a atitude dela, continuaram avaliando a postura dela, mas aonde está o adúltero? E aí o Emmanuel continua, entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Vocês já notaram que muitas vezes a gente observa uma pessoa adulterando? Ora, quando fala de adultério unilateral, como está essa relação? Avalie a relação como um todo e não simplesmente uma única pessoa. Porque se alguém adultera, tinha alguém para promover o adultério. Se esta mulher foi pega em adulteração, aonde está o homem que compactuava com ela? Mas naquela época, ainda assim hoje, mas naquela época ainda muito mais, era como se os homens permitissem as licenciosidades, ou seja, os homens permitiam os excessos, a sociedade avalizava os excessos masculinos, mas o feminino ele era repreendido, ele era condenado. E a mulher, ela era culpabilizada, sendo que o homem, ele desaparece no meio da multidão, mas não desaparece do seu sofrimento íntimo, quando a consciência lhe é acometida pelo discernimento. Então Emmanuel continua, se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde se recolher o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Por que o homem não foi trazido junto? E aí ele pergunta mais, seria ela a única responsável? Ninguém adultera sozinho. E olha, nós estamos colocando aqui só no campo físico, sem colocar das predisposições mentais que a pessoa muitas vezes se envolve, sem perceber que tem uma rede de desencarnados atendendo à fixação mental na qual ela está inserida. Então, se ela atrai o adultério, ele pode existir no campo físico, como ele pode acontecer no campo espiritual. Muitas vezes o pensamento negativo vai trazendo determinadas entidades para este convívio. E quando traz a entidade para o convívio, começa a relação de sofrimento. Por quê? Porque para além do campo físico, as entidades vão se beneficiando dessas energias, dessas ligações, das emanações, e os dois, numa relação ali de cumplicidade, eles vão trocando energias e se envolvendo e se agredindo e se cumpliciando, agravando esse quadro de sintonia. Tanto que a fala de Emmanuel, seria ela a única responsável? Ora, não tem como adulterar sozinho. E depois Emmanuel continua, se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que a ajudava a fazer? Ou seja, se existia uma chaga, o Emmanuel coloca a partícula si, que é uma condição, se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? Ele nem afirma que existe a chaga. Ele não afirma. Mas se existe, cadê aquele que se envolvia com a dor daquela criatura? E aí vamos trazer para uma outra visão, expandindo um pouquinho mais essa
interpretação. Quando a gente fala da questão homem e mulher, a mulher foi trazida. Se a mulher foi trazida, e a pergunta é: onde está o adúltero? Onde está o homem? Veja, o sentimento está sendo trazido para a avaliação. O sentimento está sendo trazido. Quando perguntamos, cadê o adúltero? Nós estamos perguntando aonde está a razão, fazendo um paralelo homem e mulher. Está ficando claro? Repetindo, é a mulher que está sendo trazida para o centro da avaliação crística, para o próprio Cristo julgar. Mas se a mulher está sendo trazida, o sentimento está sendo trazido. Quando Emmanuel pergunta, e o adúltero? Ou seja, onde está a razão? Já que o sentimento chegou, e a razão? Aonde está o movimento pensante daquela relação? Aonde está o discernimento naquele envolvimento? Aonde está o bom senso naquela atuação? Então não é só questionar o sentimento, mas vamos trazer para as nossas questões. Em inúmeras situações a gente se envolve por sentimento, sem perceber o movimento da razão. A gente se envolve pelos impulsos do coração, mas a gente não se mobiliza para os movimentos do raciocínio. E o sentimento, como diz Saint-Exupéry, o coração tem razões que a razão desconhece. No livro O Pequeno Príncipe, o coração tem razões que a razão desconhece. Então, o coração ele não pode agir sozinho. O coração ele tem que ter o seu acompanhamento. Quem caminha lado a lado com o coração? É a mente, é o cérebro. Ou seja, se o coração caminha junto dele com o sentimento, o cérebro caminha junto dele o discernimento. Discernimento e sentimento vai colocar a gente numa condição de atuação equilibrada. E aí, olha a continuidade que o Emmanuel traz para nós. A atitude do mestre, naquela hora, caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada, deixando de perceber o erro geral. Indagou então dos que se achavam sem pecado. Olha que interessante isso. A hora que eles trouxeram o sentimento para ser questionado, a hora que aqueles doutores da lei trouxeram a mulher para ser questionada, Jesus não culpabilizou aquela mulher. Ele trouxe o questionamento para todos. Ou seja, ele não concordou com aquela postura de julgamento que estava sendo trazido. Por quê? Olha como que eles foram sapientes ali. Eles chegaram e falaram para Jesus: a lei manda que ela seja apedrejada. Porque eles se basearam em Moisés. Jesus não contestou a lei. Manda que ela seja apedrejada. Ou seja, manda que o sentimento seja tratado com rigor, com firmeza, com segurança. Jesus não culpabilizou aquela mulher. Só que, já que eles não se questionaram, Jesus remeteu o questionamento para eles. Então Jesus repete o questionamento. E aí Jesus faz com que eles invistam neles, repetindo. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desvairada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. É muito curioso esse momento do Evangelho, porque quando João descreve para nós, ele coloca que Jesus estava sendo questionado em meio ao movimento social. Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. Eu já li alguns autores que colocam
sobre a importância de estarem escrevendo, do que ele estava escrevendo na areia. Alguns autores colocam que ele fazia garatujas. Dada vênia a colocação que aqueles autores fazem, porque não sou eu quem vou questionar, mas pensar. Não sou eu quem vou discordar, embora eu vá questionar. Pensar na possibilidade de Jesus fazer garatujas significa sabe aqueles rabiscos que a criança de 2 anos, 3 anos, quando pega o lápis de cera, o lápis de cor, fica ali em torno de um papel ou no meio do papel, sem nenhum significado que o adulto consiga dar ali naquele desenho da criança? Aquilo ali é garatuja. Mas o que Jesus fazia naquele momento? Ele não estava simplesmente fazendo garatujas. Ele se abaixou e com o dedo ele começou a escrever as dificuldades que cada criatura carregava. Então ele olhava para uma pessoa ali e escrevia uma dificuldade dele, por exemplo, ciumento. Olhava para o outro, alcoolista. Olhava para o outro, mentiroso. E foi vendo o grupo que estava ali, e ele foi escrevendo as dificuldades morais de cada criatura. Ciumento, possessivo, alcoolista, mentiroso, desleal, adúltero, enfim, ele foi descrevendo dificuldades. Quando eles perguntaram para Jesus, e tu, que dizes? A lei manda que ela seja apedrejada. E tu, que dizes? A primeira vez que eles perguntaram, Jesus se abaixou e começou a escrever. Como Jesus não respondeu absolutamente nada, eles insistiram na pergunta e Jesus estava escrevendo os defeitos de cada um deles. Embora eu tenha dito que Jesus olhava para cada um deles, Jesus não precisava olhar. O estado íntimo deles estava sendo colocado ali à prova e Jesus fazia a leitura do estado íntimo. Aí outros me perguntaram, mas naquele momento Jesus não estaria julgando? De forma alguma. Jesus estava ajudando cada um a fazer o seu autoconhecimento. Então, na hora que eles viram o que Jesus estava escrevendo, eles perguntaram pela segunda vez, e tu, que dizes? E aí o que Jesus responde no versículo 7 deste mesmo capítulo 8 de João? Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Ou seja, atire a primeira pedra quem não for adúltero. Mas isso parece ganhar para nós, então, uma profundidade muito maior do que a simples adulteração sexual. Não que a adulteração sexual seja simples, entendam. É porque existem N formas de adulterar. Se aqueles ali eram escribas e fariseus, conhecedores da lei, por que agrediam? Por que julgavam? Por que não fizeram movimentos de autotransformação? Então, quando ele fala, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, ele generalizou. Ele não colocou em relação ao pecado sexual. Por quê? Porque ali estava escrito vários pecados. Aí eles começaram a se identificar. Olha como que Emmanuel coloca para nós. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Quando Jesus fala, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, a gente remete à pergunta do texto, onde está o adúltero? Ora, se o adultério ele ganha a expansão da deslealdade, da falsidade, da traição, então muitos estavam envolvidos com a adulteração, até pelo conhecimento que tinham. Eles estavam envolvidos. Tanto que Emmanuel fala, o grande silêncio que se fez. Ou seja, naquele momento, ninguém mais foi capaz de questionar Jesus. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Eles começaram a se localizar no chão.
Aquele que era desleal, ele se viu lá, porque estava escrito. O que tinha envolvimento com vícios, por exemplo, do álcool, o exemplo que eu citei, ele se viu lá. O que tinha envolvimento com a fofoca ou com a mentira, se viu lá. O que tinha envolvimento com a infidelidade, se viu lá. O que também era adúltero, ali se achou. Por quê? Porque o adultério é a somatória dessas dificuldades. A somatória, entendendo o sentido amplo dessa definição. Então, o silêncio se fez porque foi um silêncio absolutamente reflexivo. Eu não vou dizer que eles saíram dali culpabilizados, ou deprimidos, ou angustiados, ou irritados. É certo que eles saíram dali refletindo. Se mudaram ou se não mudaram, não é a nossa questão. Pois nós estamos aqui até hoje porque estamos carregando séculos de adulterações e hoje nós estamos fazendo pequenas reflexões, pequenos movimentos de mudança. Então, o adúltero não é aquela pessoa que estava com aquela mulher. A adúltera não era aquela mulher que estava com aquele homem. Quantos de nós estamos hoje refletindo nas nossas posturas? E olha, refletindo, considerando, cometendo enganos, mesmo conhecendo, porque hoje nós estamos numa postura diferenciada. Nós conhecemos, mas ainda não estamos dando conta de fazermos a correção de forma efetiva, de forma exemplar. E eu não estou colocando exemplar para o movimento social, para nós mesmos, em cima do que a gente estuda. Então, quando a gente vai lendo e vai ampliando, quando a gente vai lendo e vai refletindo, quando a gente vai lendo e vai introjetando, a gente vê a dificuldade que é fazer movimento de mudança e não movimento de conhecimento. Esse movimento é muito mais fácil. E aí Emmanuel continua: ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. Ora, enquanto eu coloquei que eles estavam se retirando reflexivos, Emmanuel aprofundou ainda mais. Eles se retiraram envergonhados, porque se viram naquela posição. E aí eu volto numa outra interpretação que eu tinha iniciado com vocês, que é a colocação de a mulher sendo trazida, ou seja, o sentimento sendo trazido para a avaliação e a razão sendo questionada junto daquela emoção. Então, o adúltero é onde está o posicionamento da razão? Se o sentimento está errando, por que a razão não entra? Por que a razão não fixa? Por que a razão não chama a atenção do sentimento? Porque a razão é o discernimento, a razão é o bom senso, é a razão que diz o que pode, não pode, deve, não deve, faz ou não faz. O que está certo ou está errado, é a razão que vai determinar. E Emmanuel diz assim: o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram. Tarefas específicas que se integram, os dois no movimento. Então a questão não é simplesmente uma questão sexual. Mas aquele que se envolve justifica, a carne é fraca. Isso ficou parecendo agora um dito popular. Isso não é dito popular. O próprio Cristo colocou no capítulo 26 de Mateus, a carne é fraca. No versículo 41, ele faz essa colocação. A carne é fraca. Só que ele não deixa essa colocação solta no ar. Então, não é um dito popular e não é uma colocação para que cada um entenda o que quiser e faça o que quiser. Não é nada disso. A carne é fraca e Jesus continua, mas o espírito está pronto. O que ele está dizendo para nós? Se atendermos os movimentos do corpo, a carne é fraca. Se atendermos os movimentos do corpo auxiliado pela bagagem do espírito, o espírito está pronto. Olha quanto tempo nós temos de evangelho. E nós, principalmente dentro do movimento espírita, egressos, inúmeros de nós, da Igreja Católica, da Igreja Protestante, de outros movimentos religiosos,
Muitas vezes, séculos atrás, a gente já esteve envolvido com outras religiões. Ora, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O conhecimento está para todos nós. Então, quando Emmanuel coloca o homem e a mulher, surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. Esse trabalho é dos dois. Esse movimento é a dois. E aí Emmanuel diz mais, no capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Nessa experiência da adulteração, se existe uma pessoa adulterando, dois estão adulterando. Um não cai sem o outro. Não está fazendo referência aqui a relacionamentos estáveis, onde um pode cair e o outro não. Vai depender da harmonia, do discernimento, do diálogo, do bom senso, da vivência, das experiências. Pode acontecer de um cair por não entender a necessidade de mudança, não entender o movimento de crescimento, não compartilhar isso em diálogo, e um procura as aventuras mais vulgares e outro busca a celebração do conhecimento. Ou seja, permite que a razão discipline o sentimento, mas isso é acordado entre os dois, para que as coisas não se transformem em dificuldade, onde depois um começa a julgar ou pré-julgar o outro das suas próprias dificuldades. E Emmanuel coloca para a gente no último parágrafo, se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Se as mulheres, no destaque social, elas ainda são vitimadas nesse movimento de tristeza da postura masculina, aonde o machismo, a agressividade, o autoritarismo acaba colocando-a numa situação inferiorizada, muitas vezes acontece, olha só, porque os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Que é quando Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores? Porque quando ele encerra este movimento, no capítulo 8 de João, ele encerra quando ele pergunta, quando ele afirma, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, e cada um vai largando a sua pedra. Vale a pena essa observação? Porque quem larga a pedra? Dos mais velhos para os mais jovens. Está escrito lá em João. O que significa que, quanto mais idade, mais facilidade para se envolver com adultério. Mais facilidade para se envolver com enganos, com falsidades, com deslealdades, com traições. Então, João coloca assim, e dos mais velhos para os mais jovens, todos foram lançando as suas pedras, não restando nenhum. Quando Jesus levanta a cabeça, ele olha para aquela mulher e pergunta para ela, mulher, aonde estão os teus acusadores? Olha a pergunta de Jesus, aonde estão os teus acusadores? E aí eu coloco essa última fala de Emmanuel, quando ele diz assim, os adúlteros continuam ausentes da hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Ele pergunta, onde estão os seus acusadores? Ela levanta a cabeça e olha em volta e não vê ninguém. Aí ela fala, não vejo nenhum deles, Senhor. E aí Jesus afirma para ela, se ninguém te acusa,
eu também não tenho por que te acusar. Vai-te e não peques mais. E não peques mais. Não falou de cura, não falou isso não. Não falou que ela está salva, só falou, vai e não peques mais. Então vale a pena nós refletirmos, porque a Amélia Rodrigues, ela coloca para nós um momento de extrema angústia dessa mulher, quando ela é colocada num paredão, porque nos filmes a gente vê como se ela estivesse no centro de uma areia. Não, ela é colocada no paredão e ela fala assim, a Amélia Rodrigues fala assim, a angústia dessa mulher, aonde ela é colocada no paredão, de costas para os homens, esperando uma fala de Jesus, e dependendo da fala, essa fala determinaria o apedrejamento que a levaria à morte, ou essa fala determinaria uma salvação do apedrejamento que a levaria à vida, à continuidade. E aí ela fala que foram segundos que se tornaram eternos no sofrimento e na reflexão, porque estava tudo dependendo da fala do Cristo. Esta mulher foi pega em pleno ato adulterando, e o silêncio dela ali se fez, porque ela aguardava a resposta do Cristo, que finalmente a possibilita uma transformação pela resposta que ele deu. Que a gente consiga refletir nesses termos, nessas palavras, neste texto, e que a gente se encontre em breves minutos ou dias, ok? É isso aí.